Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre diabetes. Diabetes é uma doença hoje tão comum que ninguém mais leva a sério, né? Você encontra com um amigo na rua e diz: como é que está sua mãe? Está ótima. Pressão alta, diabetes meio descompensado. Como está ótima? Telefone para casa, pode ter tido um ataque cardíaco e você não sabe. São doenças graves essas, e o diabetes em especial, porque é uma doença insidiosa. A pessoa passa muito tempo com a glicemia subindo lentamente e ela não sente absolutamente nada. Às vezes urina um pouquinho mais, tem um pouco mais de sede, a boca um pouco mais seca, mas ele acha que isso são os percalços do dia a dia e toca a vida para frente. E acaba descobrindo diabetes com glicemias muito elevadas, e a glicemia alta faz os tecidos sofrerem. E alguns tecidos sofrem mais do que outros. Por exemplo, o endotélio dos vasos. Aquelas células são muito sensíveis na camada interna, essas que revestem a camada interna dos vasos, são muito sensíveis ao aumento da quantidade de glicose no sangue. Por exemplo, as pequenas terminações nervosas também sofrem essa ação. As células renais, as células dos glomérulos renais, dos filtros, que fazem a filtração do sangue. As células da retina, essas células sofrem a influência da manutenção de níveis elevados de glicemia e acabam provocando as doenças, as complicações do diabetes. Acidentes vasculares cerebrais, ataques cardíacos, obstruções arteriais que acabam levando a amputações, déficit visual, eventualmente cegueira causada pelo diabetes, insuficiência renal e muitas outras complicações. O diabetes caminha mais ou menos, é uma doença até certo ponto parecida com a AIDS, né? Porque a pessoa vai bem durante muito tempo até começar a ter as complicações. E quando começa a ter as complicações, fica tudo complicado, difícil, porque aí são complicações mais graves. No entanto, se você consegue manter a glicemia normal ou ao redor da normalidade, numa faixa bem restrita, você evita essas complicações todas. Quer dizer, as complicações graves às quais me referi não são obrigatoriamente o destino final de quem sofre de diabetes. É possível evitá-las, mas isso exige uma disciplina muito grande, porque você tem que controlar a dieta, tem que fazer exercício, precisa de disciplina. E eu acho que nesse ponto nós médicos somos muito benevolentes com as pessoas que têm diabetes. Porque eu canso de ver os médicos que dizem: não, você pode comer doce, mas tem que comer pouco. Não exagere. O doce é uma coisa compulsiva, a gente começa a comer, não para. É importante fazer exercício, tem que ter uma atividade física. Nós não ressaltamos que não é que é importante, é fundamental fazer exercício. E qual é a situação atual? Nós temos no Brasil hoje, o cálculo é que nós tenhamos 13 milhões de pessoas com diabetes. Imagina, é muita gente, 13 milhões. São 13 milhões de pessoas que vão acabar, se não controlarem direito, vão acabar tendo complicações. Isso tem um peso incrível sobre o sistema de saúde. O cálculo é que até 2030, quando chegar em 2030, nós estaremos gastando cerca de 8% do produto nacional bruto com o tratamento das doenças crônicas de um modo geral. Não só o diabetes, mas hipertensão, câncer, etc. Então, isso tem um impacto muito grande na saúde pública. Então, esse é o panorama do diabetes. Grande parte das pessoas não sabem que tem diabetes. E outros que sabem que tem, não fazem nenhum controle. É comum pegar pessoas com diabetes e dizer: quando foi a última glicemia que você fez? Diz: eu fiz quando eu fui ao médico. Quanto tempo faz isso? 3 meses. Quer dizer, 3 meses sem controlar. Não é? Então, esse é o tema da conversa de hoje. E nós vamos começar com o Márcio. Márcio, esse panorama que eu pintei aqui coincide com a tua ideia. O Márcio dirige a Associação dos Diabéticos do ABC. Essa é a área que ele conhece bem. Coincide mais ou menos com a tua ideia sobre o diabetes? Primeiro, boa noite, Dr. Drauzio. Muito obrigado pelo convite, Mariana, obrigado, Manu, e a todos vocês que estão atentos a gente aqui e aí na internet também.
Esses dados são os dados da nossa Sociedade Brasileira de Diabetes. A gente calcula em torno de 14 milhões de pessoas. 50% não sabem que tem a doença e a grande maioria está bem mal controlada. E faz tempo que eu não vejo alguém abrir algo com um panorama tão bem falado. Acho que foi exatamente isso, é o que a gente costuma falar, tanto das complicações crônicas quanto dessa questão do controle do diabetes. Então, exatamente o que o senhor falou realmente configura aquilo que a gente tem que divulgar, que é justamente que, quanto melhor o controle, quanto mais estreito o açúcar, a glicemia, próximo da normalidade, maior a chance de a gente evitar essas complicações, que não só são fatais, mas elas destroem a qualidade total de vida dessas pessoas. Então, o grande panorama que a gente vê, que é sombrio, é que a qualidade de vida dessas pessoas, não só o custo e o impacto, mas a vida delas, sem enxergar, fazendo diálise, com alguns membros amputados, ou com uma sequela de derrame ou de infarto, vai ser uma qualidade de vida péssima. E, realmente, a gente tem apoio da ciência hoje mostrando que o grande controle estreito previne essas complicações. Então, essa é realmente a grande questão, né? A grande maioria das pessoas são portadoras de diabetes do tipo 2, que é uma doença crônica, insidiosa, pouco sintomática, tem um lado genético, mas ele tem um lado comportamental, ambiental muito forte para o aparecimento da doença. E o diabetes do tipo 1, que acontece mais em crianças e jovens, que é o caso da Malu, que está aqui, que tem diabetes há bastante tempo, e que é uma doença autoimune, que não depende do comportamento para aparecer, mas depende do comportamento para o controle. Para controlar. E também tem o diabetes gestacional, que aparece durante a gravidez, e outros tipos menos frequentes, porém, hoje existe uma gama enorme de diagnósticos diferentes dentro do próprio diabetes tipo 2, do próprio diabetes tipo 1, que não nos interessa aqui. Então, esse é o panorama principal. Fala um pouquinho da relação de diabetes com obesidade. É uma relação direta. A obesidade é o fator ambiental mais importante que causa o diabetes do tipo 2. Apesar de ter um componente genético, se o indivíduo tem bons hábitos, ele pode nunca desenvolver a doença. No contrário, se ele tem a doença genética, se ele tem a tendência, a predisposição, enquanto ele vai aumentando de peso, principalmente a gordura abdominal, que provoca uma gordura dentro das vísceras do fígado, do pâncreas, ele vai aumentando o risco de desenvolver o diabetes, e junto com o diabetes vem a sua quadrilha, que é a hipertensão, o colesterol, a dislipidemia, que juntos, com o diabetes e a obesidade, aumentam o risco dessas complicações todas. Muitas vezes o indivíduo ainda fuma e bebe, que aí faz um pacote generoso para isso. Escuta, e a maior parte dos casos que você vê são de diabetes tipo 2? Eu tenho uma clínica que vê muito pacientes com diabetes do tipo 1, já que a gente vai falar de tecnologia e algo que a gente usa muito no diabetes do tipo 1, usa um pouco mais de tecnologia para diabetes tipo 1, mas a maioria, sem dúvida nenhuma, são os portadores de diabetes do tipo 2. Você acha que você vê esse quadro com otimismo? O que você acha que vai acontecer nos próximos anos? Porque isso é uma epidemia, não é? Isso já é uma epidemia mundial e eu não vejo com bons olhos, por enquanto, não. Nós não temos nenhuma perspectiva de melhora, porque eu acredito que somente combatendo a obesidade que a gente vai conseguir melhorar o quadro do diabetes tipo 2. E, para isso, nós precisamos de esforços governamentais incríveis. Sabe, tem um exemplo que a gente tentou mexer numa escola infantil para mudar a cantina e os hábitos e criar uma disciplina de nutrição. E, quando foi falado que ia tirar refrigerante, chocolate, etc., da cantina, fizeram um exército de mães para evitar que isso acontecesse. Então, você vê que essas tentativas, elas vêm direto de casa, né? E os governos também não estão prontos ainda para nos ajudar a combater essa epidemia de obesidade e, consequente, o diabetes também. Olha, eu li semana passada um artigo, uma revista médica, científica, dizendo que na China, imagina, a imagem do chinês qual era, né? O chinês magrinho, né? Sempre magro, né?
com aquelas fardinhas do tempo do Mao Tse Tung. E eles têm, a gente chama, a gente considera diabetes quando a glicemia ultrapassa 120. Mas tem uma faixa entre a glicemia normal até 100 na maioria dos métodos. Uma faixa de 100 a 120, que é uma faixa de alto risco de desenvolver diabetes. Alguns chamam de pré-diabetes, não é um nome muito adequado, não é, Márcio? Mas na China, entre aqueles com diabetes já diagnosticado e aqueles que estão nessa faixa de pré-diabetes, o cálculo é que são 52% da população. Mas 52% é chinês que não acaba mais, né? Porque são... Esse nome pré-diabetes é um nome sempre em grande discussão, né? Porque, na verdade, as mesmas questões que acontecem nas faixas mais altas já estão acontecendo muito antes. Mas, você troca de microfone com a Mariana, claro. Também. Desculpa. Essa questão já está acontecendo já a partir de 99, de glicemia de jejum. Esses problemas no endotélio já começaram a acontecer. E tem uma questão que os orientais eles têm esses defeitos metabólicos muito antes dos ocidentais. É uma coisa mais ligada à genética deles. Então, os orientais mais magros formam gordura abdominal mais cedo. Portanto, a medida da cintura abdominal, que é excepcional, se a gente tiver que falar alguma coisa em público, meçam a sua gordura abdominal. O ideal é ficar abaixo de... Tem vários critérios, mas abaixo de 100 é um bom critério. Talvez abaixo de 90 ou 80. Para homens. Para homens e para mulheres 80. Mas é difícil. Se puser esses critérios, todo mundo vai estar dentro, né? Mas os chineses e os orientais, eles mais cedo têm essas questões. Então, por isso que o número deles é maior que o nosso. Malu, como é que foi feito? Como é que você descobriu que estava diabética? Boa noite. Foi há 25 anos atrás e eu tive os sintomas clássicos. Foi questão de 2 semanas. A minha sorte é que a minha mãe reconheceu os sintomas e ela questionou. Eu estava passando, por acaso, um médico e eu comentei com o médico que eu estava tomando mais de 5 litros de água por dia. Eu estava perdendo muito peso. Em 15 dias, acho que eu perdi 8 quilos. E o médico achou que fosse. Eu tinha acabado de fazer um exame e tinha dado 124. Ele falou, não, acho que foi alguma coisinha que você comeu. Aí eu passei pelo outro médico, mas não, você está diabética. Não, acabei de fazer o exame e disse que não. Não, vai lá fazer e à tarde você traz o resultado. 224. Aí eu fui diagnosticada. E isso foi há 25 anos atrás. E eu testemunhei uma evolução de tratamento muito grande. Eu comecei com seringa de vidro. Hoje eu uso o sistema de infusão contínua. Então, antes de falar nisso, queria perguntar para o Márcio. Explica esses sintomas. 5 litros de água por dia e emagrecendo. E é possível o diabetes começar assim, em 2 semanas, disparar um quadro desse? O típico do diabetes do tipo 1 é exatamente isso. Ela é uma doença autoimune que produz anticorpos que fazem com que o pâncreas pare imediatamente a produção de insulina. Em geral, isso é muito rápido, de quando começa o processo até a parada da produção da insulina. E uma vez que para a produção da insulina, imediatamente o indivíduo tem a glicose elevada no sangue e os sintomas são muito típicos. Excesso de urina, muita sede, visão embaçada, turva, algumas infecções, em geral genitais, fraqueza, perda de peso. E, em geral, hoje em dia, com um pouco de informação, a família já detecta isso, em geral, em crianças e jovens, e corre ao médico. Mas ainda, infelizmente, é grande o número de pessoas que nos chegam com quadro agudo de cetoacidose diabética, que é a complicação aguda da falta da insulina, e morrem com isso. No Brasil ainda é grande, eu não tenho esses números, mas a gente sabe que, infelizmente, ainda é grande. Malu, você disse que então pegou a época da seringa de vidro. Eu aquecia ela em água, tinha que esperar, fervia ela na água, tinha que esperar ela ficar sequinha para poder esfriar, puxar a insulina com uma agulha desse tamanho e injetar. Que idade você tinha, Malu, nessa época? 22. Estava no último ano da faculdade. Sim. E como é que impacto teve na sua vida pessoal? Na época, eu não entendia nada de diabetes. A minha mãe conhecia um pouco porque a sogra dela, minha avó, ela tinha diabetes tipo 2. Tanto é que ela identificou os sintomas. E, na época, o impacto maior foi na alimentação. Eu já trabalhava fora. Então, para você se alimentar fora de casa, era complicado de
evitar os carboidratos, que na época eu nem sabia direito o que era isso. Então, foi complicado a mudança de hábito mesmo, de alimentação, a medicação. As insulinas eu tomava em casa, não precisava carregar comigo. Na época, eram 2 doses só. Mas isso foi o maior impacto. E, às vezes, eu tinha um pouco de receio de dizer para as pessoas, né? Porque você ia comer alguma coisa, não, eu não como doce. Não, mas por quê? Ah, porque eu tenho diabetes. Ah, mas você é magra? É, eu sou magra, mas eu tenho diabetes. Não. Ah, mas é só um pedacinho. Não. Então, tinha um desconforto social com a alimentação muito grande, assim. Mas eu sou muito disciplinada. E, desde o início, eu sempre segui a dieta bem a risco, até que tem um período que chama de lua de mel, antes de você usar a insulina, que eu fiquei quase 6 meses sem usar insulina, de tão regradinho que era a dieta alimentar, e usava um medicamento antidiabético oral e funcionou por 6 meses. Aí eu entrei com a insulina para sempre. Vamos lembrar que o diabetes tipo 1 é dependente de insulina mesmo. Tipo 2, às vezes, trata com hipoglicemiantes orais por muitos anos, mas o tipo 1 depende de insulina mesmo. E você conseguiu dessa maneira manter constante com essas doses de insulina, com seringa de vidro, conseguiu manter a glicemia em níveis razoáveis? Eu só sabia a minha glicemia quando eu fazia o exame para o médico. Não existia glicosímetro como a gente tem hoje. Eu lembro que o meu primeiro glicosímetro, tive que vir na Rua São Bento, numa loja específica de médicos, para comprar um aparelho que vinha 10 tirinhas. Terminou as 10 tirinhas, acabou o aparelho. Não tinha tirinhas para vender. Então, eu controlava se estava alto ou baixo pelos sintomas e tinha um sistema que chamava glicofita, que era uma fitinha amarela que você colocava na urina e, dependendo do tom de verde que ela ficava, ela tinha um parâmetro de glicemias que ficava próximo, assim, mas não era nada preciso. O glicosímetro veio bem mais tarde. E essas doses de insulina, que no fim é uma gangorra, não é? Você depende da dose de insulina, a glicemia pode cair demais, pode se manter. Você chegou a ter crise de hipoglicemia? Muitas. Eu dirigi várias vezes inconsciente por São Paulo. Eu fui parar em lugares que eu não conhecia, com uma casca de banana no colo, porque inconscientemente eu comi uma banana e voltei. Mas como assim? Você dirigia? Acontece com todos os que têm diabetes tipo 1? Acontece, infelizmente acontece. E eu digo que eles são protegidos por alguns anjos. Eu tenho um projeto de um dia escrever um livro sobre os anjos do mel, os anjos do açúcar, porque as histórias, aqui deve ter muitas pessoas com diabetes, as histórias sobre as hipoglicemias que contam são incríveis. Isso dá cinema, filme, é interessantíssimo como é que as coisas acontecem, como eles voltam, né? Acontece com bastante frequência por causa dessa variabilidade glicêmica. E é isso que hoje a tecnologia tem nos ajudado muito, né? Esses altos e baixos, que todos com diabetes tipo 1, a maioria experimenta. Com diabetes tipo 2 é menos, não tem tantas essa variabilidade. Essa tecnologia te ajudou, Malu? Totalmente. A minha vida de diabética, ela se separa entre antes da tecnologia e depois. Porque antes era um quadro negro, não tinha nada, não sabia o que estava acontecendo, não tinha como identificar muito, a não ser por teste, depois que vieram os glicosímetros, né? Daria para ver, assim, mas, mesmo assim, não tinha uma precisão de utilizar a insulina, de fazer o efeito. Aí, com a tecnologia, a contagem de carboidrato, então, o acesso à informação te leva a tomar atitude. Quanto mais testes você faz, mais você sabe o que está acontecendo com você e melhora a sua atitude com relação à glicemia, alta ou baixa. E com sistemas de infusão contínua, é perfeito. Explica como são esses sistemas. Tem uma bombinha de insulina, que ela é conectada via catéter, nos mesmos locais onde você aplica a insulina, no caso, no abdômen, aqui em volta do umbigo, na barriga. Ela injeta, a cada 3 minutos, microdoses de insulina, dentro de uma taxa que ela já é programada por ele. Ele que determina o volume de insulina que eu recebo durante as 24 horas do dia. Cada hora é uma dose diferente, porque a cada hora do dia o meu organismo precisa de uma dose diferente. E, durante as refeições,
eu meço a glicemia e meço a quantidade de carboidrato que eu vou ingerir. Dentro dessa medida, eu corrijo a glicemia se estiver alta, ou reduzo o volume de insulina se estiver baixa, e calculo o carboidrato baseado no volume de insulina e injeto o bolus, que é uma quantidade que se coloca manual durante a refeição. E é simples fazer isso ou complicado? Parece complexo, mas é simples. A primeira semana que eu contei carboidrato, eu pensei que eu fosse ficar louca, porque eu não tenho uma memória boa para números. Mas você descobre que a sua vida você não tem uma vida assim que você vai num restaurante diferente a cada dia e come uma coisa diferente por dia. Você tem uma certa rotina, um volume de alimentos que você absorve, você acostuma com aquela quantidade e você acaba decorando. Então, você olha para o prato, parece um scanner de carboidrato. Você olha, você vê, 50 gramas de carboidrato. E põe a insulina bonitinha ali e funciona direitinho. 2 horas depois, vem a prova dos 9. Né? Você faz um teste de glicemia para saber se você acertou no volume de insulina adequado à quantidade de carboidrato que você ingeriu. E você se adaptou bem a esse tipo de controle ou te deu um pouco de revolta? Não, foi muito bem-vindo esse novo sistema, porque eu realmente dirigia inconsciente por aí, não dá. E reduziu muito as hipoglicemias, porque as minhas hipos eram assintomáticas, eu não sentia nada. Por isso que pegava. Reduziu as hipoglicemias, as hiperglicemias também reduziram, quer dizer, a minha glicemia, ela reduziu as altas e diminuiu as baixas. Então, ela ficou mais dentro do campo que era o meu objetivo de glicemia. E o tratamento, melhor que tem, muito bom. Mariana, a tecnologia, isso que vocês chamam de computação cognitiva, de que forma pode ajudar quem sofre de diabetes? Então, um dos grandes desafios que a gente tem é a quantidade de dados que a gente gera hoje em dia. Em saúde, isso é extremamente pronunciado, porque se a gente junta toda a informação de saúde que um ser humano é capaz de gerar ao longo da vida dele, seja resultado de exame laboratorial, exame de imagem, as passagens nos diversos médicos que eles passam, nos diversos hospitais, isso, ao longo da vida dessa pessoa, é o suficiente para gerar cerca de 300 milhões de livros só de informação em saúde. Isso uma pessoa sem doença crônica. Agora, imagina uma pessoa crônica, com uma doença crônica que nem o diabetes, né? Isso é mais intenso ainda. E a saúde acabou percebendo que é necessário começar a usar esses dados, seja para a gente tratar melhor as doenças, entender melhor o comportamento delas. Isso é o chamado Big Data que a gente tem. Só que a gente não tem ferramentas hoje em dia para analisar isso tudo de dados, porque o que a gente tem hoje em dia é a computação tradicional. A computação tradicional é a computação que só faz aquilo que a gente programou ela para fazer. Daí, quando a gente tem esse desafio de ter esse mundo de dados para a gente analisar, ela não é suficiente. Com a computação tradicional, desses 300 milhões de livros, o que a gente é capaz de avaliar é 0,5%. Agora, imagina o tanto de insight que a gente não perde nisso, né? E a computação cognitiva entra justamente aí, porque pensando nesse desafio de como a gente lê esse mundo de dados que tem hoje em dia, a IBM começou a desenvolver o Watson. O Watson é o que a gente chama de um sistema de computação cognitiva, que é a nova era da computação. O que ela tem de diferente para a era antiga? Ela é capaz de pegar esse oceano de dados, o Watson é capaz de organizar isso tudo, achar sentido em tudo, e trazer insights para a gente do que tem dentro desse dado. E, a partir do momento que ele faz isso, ele gera hipóteses e traz insights para a gente fazer melhor as coisas. Em diabetes, isso é algo extremamente importante, porque, além desses 300 milhões de livros de informação de saúde, a gente ainda tem informação de glicosímetro, de peso, de alimentação, de carboidrato. É engraçado, mas a gente adora falar que aquele clichê que mulher tem uma bolsa que é cheia de coisa, né? Agora, imagina o tamanho da bolsa da mulher diabética. Porque, além de tudo usual que tem, ainda tem o glicosímetro, a fitinha, ainda tem o caderno para ela anotar as glicemias, a lanceta, o algodão e os carboidratos. Exatamente. Daí, frente a esse desafio, a Associação Americana de Diabetes começou a fazer uma série de programas entrevistando as pessoas que tinham diabetes,
para perguntar desde como é ter a doença, quais são os maiores desafios. E um dos depoimentos que mais me chamou a atenção, eu li essa série, está no site deles, era de uma menina que falava bem assim, se a gente tivesse uma solução que facilitasse esses dados todos, integrasse isso tudo, desde os equipamentos que eu tenho na minha bolsa até as decisões que eu tenho que fazer no dia a dia, isso ia me facilitar. Daí ela falou algo que ficou muito na minha cabeça. Ela falou o seguinte, porque o diabetes é um estilo de vida. Ela é uma doença que está com você 24 horas por dia. Não é que você pode ter uma folga do diabetes, que nem você tem uma amidalite, tomou o seu antibiótico e acabou. Está sempre com você. A partir do momento que a gente tivesse uma solução que integrasse isso tudo, me ajudasse no dia a dia, nas decisões que eu tenho que tomar, isso ia me ajudar muito. Foi nesse contexto que a tecnologia, as empresas da indústria farmacêutica, as instituições começaram a procurar a IBM, porque daí elas começaram a pensar, poxa, como que a gente pode usar a tecnologia e o Watson a nosso favor para ajudar essas pessoas nesses desafios numa doença que é tão prevalente no mundo, né? E, a partir disso, foi firmada uma série de parcerias. A primeira dela foi com a própria Associação Americana de Diabetes. Eles disponibilizaram o banco de dados deles, de 60 anos, que tinha dados de pacientes, estudos, ao mesmo tempo que a IBM disponibilizou a tecnologia do Watson. E lançou um desafio para startups, para desenvolver aplicativos que ajudassem a pessoa a cuidar melhor do diabetes. Disso saíram aplicativos bem interessantes, desde de aplicativos que pegam o glicosímetro da pessoa, as medidas, jogam isso no aplicativo e dão orientações de como se alimentar, como contar os carboidratos, e controla também e te ensina como tomar o remédio ou aplicar a insulina direito. E tem dedo duro nisso, porque se a pessoa não toma a insulina ou não toma o remédio, vai SMS para o familiar dela. Já pode ligar na hora e falar, olha, estou vendo que você não está tomando, não está fazendo seu exercício nem comendo direito. Isso facilita o controle. Mas não só isso. Outra coisa que foi possível com o Watson é ensinar o Watson a enxergar. É isso que a Malu estava falando da visão dela, parecer um scanner de carboidrato. Já está sendo desenvolvido um aplicativo que você consegue tirar uma foto do seu prato de comida e ele estimar para você a quantidade de carboidrato naquilo. E não só isso. A gente já está dando também milhões de imagens de exame de retina dos pacientes para o Watson ver e ser capaz de detectar padrões que mostrem mais cedo para a gente os sinais iniciais de comprometimento da visão. Dessa forma, tanto os endócrinos quanto os oftalmologistas podem alterar o tratamento de forma a deixar mais devagar a progressão da doença ou até evitar o acometimento visual. E eu acho que o nosso caso principal é o da Medtronic. A Medtronic, para quem sabe, é um dos principais fabricantes de glicosímetro, monitores de glicemia e bombas de insulina. Eles foram atrás da IBM falando o seguinte, olha, a gente queria entender melhor os dados que os pacientes geram com os aparelhos que a gente tem. Daí, o que eles fizeram? Eles deram os dados de uso dos pacientes deles, das bombas de insulina e dos monitores de glicemia contínua. Deram isso tudo para o Watson ler. Watson leu isso tudo, era uma amostra imensa de pacientes, e foi capaz de chegar no algoritmo que ele é capaz de prever hipoglicemia com até 3 horas de antecedência. Daí, a partir do momento que ele previu, ele manda mensagem para o celular da pessoa avisando que é bem possível que ela vá ter um episódio de hipoglicemia e com orientações do que ela pode fazer para evitar isso. Nem precisa sair dirigindo pela cidade inconsciente. Não, olha o quanto de coisa que você evita, Malu. E isso é só o começo para eles, porque o grande objetivo deles é chegar num dispositivo, que nem a Malu estava falando, que combine a monitorização contínua da glicose com uma bomba de insulina, que daí esse aparelho ele vai estar vendo em tempo real como está oscilando a sua glicemia e já vai, ao mesmo tempo, aplicando a insulina que você precisa. Aí sim a gente vai chegar perto do que a gente chama do pâncreas artificial e o pâncreas robótico, né? Mas eu acho que os exemplos que a gente tem, eles são inúmeros, mas, para mim, o denominador comum é que a gente está chegando nesse momento que a gente tem a tecnologia como aliado. Isso torna os tratamentos muito mais personalizados e mais efetivos. A gente tem que ver a tecnologia como um aliado, não algo para substituir, mas algo que vai facilitar a vida tanto do médico quanto do paciente. E você, como vê, Márcia, essa tecnologia? Você acha que isso é aplicável? E no país como o Brasil, isso pode se tornar disponível pelo SUS? Bom, nós já temos alguns exemplos, né? Então, eu só queria tentar colocar as coisas como elas estão atualmente, né? Nós temos aplicativos bem funcionais no Brasil, não utilizando ainda o Watson, mas que foram feitos por uma médica endocrinologista, que é diabética desde criança e que funciona
muito interessantemente, uma comunicação entre a equipe de saúde e o paciente. Isso ajuda bastante a gente. Não é inteligência cognitiva, mas é computação cognitiva, mas é uma interface de comunicação. Chama GLIC, é muito interessante. E também tem outros projetos em desenvolvimento também, em Vitória, com a associação com o pessoal de Portugal, para trabalhar com isso e que querem conversar com o pessoal da IBM sobre isso. O que acontece é que nós estamos num momento em que a monitorização da glicose, monitorização do açúcar, continuamente, é um fato. Isso já existe há em torno de 10 anos. Nós já temos no Brasil essa tecnologia. Aliás, 2 tecnologias. Uma que mede continuamente e se comunica com uma bomba de insulina, e o outro que se mede continuamente e a pessoa, sem furar o dedo, consegue, passando um scanner por cima desse sensor, ver a glicose naquele momento e saber para onde ela está indo, se é para cima ou se é para baixo. Esses sensores é que eu acho que são a chave da história. Toda a inteligência cognitiva precisa de big data, precisa de muita quantidade de dados. E eu sei que o Watson tem, se eu não me engano, 4 zettabytes, se eu não estou enganado aqui com o número, que é uma dimensão. Quando eu soube o que é esse zettabyte, eu fiquei impressionado quando puseram os números. Mas não tem ninguém que consiga juntar esses dados, que não um grande computador como este. Então, é importante, primeiro, colher esses dados. E esses dados vêm de sensores contínuos que estão em desenvolvimento para cada vez ficarem mais simples e melhores. Mas, mesmo mais simples e melhores, nós não temos a condição de analisar isso tudo como humanos. A gente faz o que pode. E isso já melhorou muito a vida das pessoas. O que o Watson pode vir ajudar é fazer essa análise baseada não só no indivíduo e individualizar totalmente o seu tratamento, como analisar populações. E entregar para os governos, por exemplo, os dados daquela população para que eles possam modificar isso. E isso não vai custar mais caro, vai custar muito mais barato, porque eu vou despender determinadas tecnologias para as pessoas que se dão melhor do que para as que não se dão melhor, inclusive para medicamentos, inclusive. Mas você precisa colher os dados. Então, a junção de sensores com bombas de insulina e também de glucagon, que glucagon é um hormônio que faz subir a glicose para evitar a hipoglicemia. Então, existe um projeto em Harvard que estuda o pâncreas biônico, assim chamado, que, na verdade, é um pâncreas biohormonal, que ele injeta insulina e glucagon. Isso não está disponível ainda, mas está em fase final de soluções. Imagine o Watson pensando na nuvem, recebendo informação e dando insulina ao glucagon. Esse seria o ideal do tratamento com pâncreas artificial para diabetes do tipo 1. Você, além de contar os carboidratos e tal, tem uma outra variável aí. Você é corredora, não é, Malu? Ela é corredora de maratona, não é qualquer corredora. E aí, como é que você controla ainda mais essa variável? Correndo, contando carboidrato, acertando dose de insulina? A corrida ela é uma das ferramentas para o tratamento do controle glicêmico. E eu uso e abuso dela. O que quer dizer uso e abuso dela? Eu consigo calcular o consumo de carboidrato por quilômetros corrido. Então, eu sei quanto de carboidrato eu vou gastar para percorrer determinada distância. Aí eu meço a glicemia. Ela tem que estar no mínimo 130, porque se eu correr 5 quilômetros, ela vai cair para 70. Aí eu aumento para terminar com 100. Como é que você chegou a essas conclusões? Medindo antes e depois? É isso que eles estão falando, dados. Toda vez que eu pratico atividade, eu faço o teste antes e depois. Então, dessa forma, ficou simples de descobrir, pelas distâncias que eu percorria, as condições, né, de alimentação, de glicemia, como que estava e como que ficava. Tanto é que ele sempre pedia para eu reduzir a quantidade de insulina na bomba. E eu teimosa, né, corredor é teimoso, eu nunca reduzi. Eu falava para ele, não, eu tenho que me adaptar à dose que eu estou recebendo, eu corrijo pela boca. Então, eu sempre carrego carboidrato de ação rápida e, na hora que deu aquele volume de quilômetros que eu corri, dependendo de como estava a minha glicemia antes, eu já absorvo um carboidrato. Já aconteceu de você ter uma crise de hipoglicemia, né, sabe? E parar num outro lugar que você...
Começar a correr no Ibirapuera, acabar no Parque Vila Lobos. Olha... Não. Teve uma meia maratona que eu fiz, ela terminava na USP, e faltavam 2 quilômetros para eu chegar na reta final, e pelo cálculo que eu tinha feito, eu falei, eu vou terminar com 70, na boa. Só que 70 não é um bom número para terminar, tem que parar um pouco, tem que ingerir um pouco antes. E quando eu estava no último quilômetro, eu não senti o chão. Eu falei, nossa, estou pisando em ovos, não estou sentindo o chão. Ou estou correndo muito rápido, ou estou hipoglicêmica. Aí, a hora que eu terminei a prova, eu fui medir e estava 30 e pouco de glicemia. Aí eu tomei um Gatorade, sentei no chão um pouquinho, passou bonitinho e tal. Mas, assim, foi uma teimosia minha, porque não era para terminar em 70, é para terminar em 100, 110. Mas eu vi vários profissionais, mesmo maratonistas profissionais, que dizem que algumas vezes, no finalzinho da prova, no último quilômetro, eles vêm tudo escuro, não enxergam nada, eles vão na direção que vinham vindo. Eu tenho uma pergunta aqui da Tati Croco, que chegou aqui por WhatsApp, que diz: a tecnologia como o IBM Watson pode ajudar no controle do diabetes e na prevenção. Desculpa, eu li mal. Pode ajudar no controle do diabetes e na prevenção. Eu acho que a conversa de prevenção ela fica um pouco mais fácil a partir do momento que a gente usa a tecnologia para ler todos esses dados, todos esses livros que eu falei para vocês que a gente produz ao longo da vida. Porque a partir do momento que a gente tem uma tecnologia capaz de ler isso tudo e entender, a gente começa a entender melhor como que funciona a saúde das pessoas, o que funciona melhor para uma pessoa individualmente, para uma região, para um bairro, para um estado e para um país. E dessa forma, a gente consegue direcionar melhor até as políticas de saúde, para saber o que aquela população precisa. Se tem mais pessoa obesa, por que tem, que medidas de saúde a gente tem. A partir daí, a gente começa a fazer uma atenção à saúde, não atenção à doença. A gente consegue entender como funciona a saúde das pessoas, prever e agir para que elas realmente não tenham a doença. Imagina se o Watson, por exemplo, não consegue mapear o sistema genético do indivíduo, dando um risco X de ter diabetes, e ainda ele coloca os dados de alimentação, de peso, altura, e o Watson diz, olha, você está comendo errado, assim, então, se você comer certo, não sei o quê, seu risco cai de 70 para 50, etc. Então, acho que, nesse sentido individual, acho que tem uma chance bem grande dessa inteligência cognitiva poder ajudar individualmente, não só a população, a fazer prevenção de várias doenças e não só das doenças crônicas. Tem uma outra pergunta que veio pelo Facebook do Tonico Melo. Diz, doutor, qual exame é o mais definidor de diabetes tipo 2? Hemoglobina glicada ou resistência à insulina? O exame que determina a diabetes, que dá o diagnóstico de diabetes, é a glicemia de jejum acima de 125. Repetimos 2 vezes. E a hemoglobina glicada é um exame indireto que, se tiver acima de 6,5%, também dá o diagnóstico do diabetes. Isso é feito por exame de laboratório e, atualmente, existem até exames mais simples, de ponta de dedo, em locais mais simples, que a gente chama de point of care, que podem fazer esse diagnóstico. Então, assim é feito o diagnóstico. Resistência à insulina é um nome da parte metabólica do diabetes, que é um estado metabólico da resistência à ação da insulina que leva ao diabetes. É um estado metabólico antes do diabetes e que permanece durante o tempo de vida do indivíduo. Já que você está falando nisso, explica o que é chamado de síndrome metabólica. A síndrome metabólica também é a mesma coisa que a resistência à insulina. Na verdade, é a somatória de vários fatores que elevam o risco cardiovascular. Então, esses fatores são fatores como a dislipidemia, o colesterol, o LDL elevado, ou o próprio HDL, que é o bom colesterol baixo, o triglicérides elevado. A glicemia alterada, seja ela qual for, acima de 99 em jejum ou pós-prandial, pós-alimentação, a hipertensão arterial e alguns outros fatores, ácido úrico, fatores micro que a gente dosa em laboratório. A somatória disso, com obesidade abdominal, confere ao indivíduo o risco de ter doenças cardiovasculares mais cedo. E isso é chamado de síndrome metabólica. Como eu falei no começo, é a quadrilha. Então, essa quadrilha que anda junta, a gente chama isso de síndrome metabólica. Elas sempre andam juntas. Ninguém tem diabetes tipo 2 sem ter o resto.
Pode ter mais ou menos de alguma das coisas, mas sempre tem o resto. O indivíduo nunca pode tratar só da glicose. Isso não vai adiantar nada para ele, não vai prevenir essas complicações. Ele precisa tratar sempre do indivíduo como um todo, da sua parte emocional, física, exercício e de todas essas comorbidades. Outra pergunta, essa é da Vanessa Pugliese, diz: eu tenho histórico de diabetes na família por 2 gerações, em grupo de risco. A tecnologia pode ajudar a identificar padrões e combinações genéticas que aumentam a propensão de adquirir diabetes? Sem dúvida alguma. Inclusive, a gente já tem soluções para fazer isso, mas mais para ver a predisposição da pessoa ao câncer. Mas já está em desenvolvimento a gente usar a inteligência do Watson para conseguir ler o material genético inteiro da pessoa e identificar mutações que predisponham elas a terem doenças crônicas. A partir daí, a gente torna o cuidado muito mais proativo do que reativo, né? Se a gente sabe que tem a propensão para ter alguma coisa, a gente já consegue agir e tomar as medidas para evitar isso. Sim, é possível. Posso perguntar para o senhor? O senhor acha que, por exemplo, um indivíduo que tem um mapa genético que não vai ter câncer nenhum de pulmão, se ele quiser fumar, isso seria uma coisa... Eu sei que o senhor é muito especializado nesse O risco dele vai ser tão grande quanto o do outro. Pode ser um pouco menor, mas o risco é alto, sempre alto. Aí tem um carcinogênio, uma substância que provoca o tumor, o aparecimento de câncer. Deixa eu aproveitar e fazer uma enquete geral aqui. Quantos de vocês têm parentes com diabetes? Parentes próximos, levante a mão. Parece aqueles programas de pastor evangélico. Quem quer aceitar Jesus? Mas... Sabe, doutor Darwin, eu digo que talvez vai chegar um momento em que não vai existir nenhuma plateia que não tenha alguém com parente com diabetes, pela incidência da... Mas aqui acho que quase aqui são todos. Mas é que eles são viciados nisso, né? O pessoal... Agora, deixa eu fazer mais uma pergunta. Quantos daqui, vamos pegar um exercício físico assim, bem reles mesmo, reles. Andar 40 minutos, 5 vezes por semana. Levanta a mão, sem mentir, por favor. Não dá 20%, hein? Não? Não dá 20%. Partindo do princípio que os que estão levantando a mão são pessoas honestas, é muito pouco, né? É muito pouco. Eu, quando me formei na faculdade, os problemas de saúde pública no Brasil eram acabar com as lagoas de coceira por causa da xistosomose, as casas de pau a pique por causa da doença de Chagas. Hoje, a principal medida de saúde pública, além de largar de fumar, a principal medida de saúde pública é fazer as pessoas andarem. Eu nunca imaginei que eu ia viver tantos anos assim, para chegar nesse ponto que tem que convencer as pessoas que têm que andar. Não é? Quer dizer, essa vida sedentária tem um papel importante aí, não tem? Tem um papel fundamental, né? Porque o homem ele só ficou de pé para poder usar isso para andar, para caçar, para poder se movimentar e fazer exercício. E aí, de uns 200 anos para cá, talvez menos, a gente resolveu que não, que a gente tem que usar carro automático, ficar sentado, a farinha entrou na nossa vida, e aí está dando tudo errado, entendeu? Então, toda a nossa programação genética foi feita para uma coisa e nós estamos indo para o caminho ao contrário. E é por isso que as doenças crônicas estão aumentando, e o senhor me perguntou se eu tinha alguma perspectiva positiva, e é difícil, porque a gente teria que voltar, não para os tempos das cavernas, mas para os tempos da atividade, né? Onde o organismo da gente é adaptado para o exercício para comer pouco. Até o que eu sei, o único dado científico que faz aumentar a longevidade é comer pouco. Não tem nada que aumente a longevidade que não comer pouco, até o que eu saiba. É o único dado, é o único esse. Então, a gente tem que comer pouco. A questão é que as pessoas não mais sabem o que é comer pouco. O comum não é normal, e o normal não é comum. Então, está na hora de a gente estabelecer o que é o normal verdadeiro, talvez o Watson possa nos ajudar, para daí a gente fazer o fator comparador, porque não tem nenhum dia na minha vida, e eu tenho certeza que meus colegas endócrinos que estão aqui na internet, que a gente passa o dia inteiro, a vida inteira ouvindo: doutor, eu não como nada e eu engordo. Então, essa é a nossa rotina. Esse é o nosso... Pois é, eu não como nada a mais do que alguém que eu acho que come muito. A tradução é essa.
O problema é saber o que é comer pouco. A gente está comendo muito, muito mais do que a gente deve. Mariana, tem uma pergunta para você aqui da Gabriela Almeida. Como a inteligência artificial pode ajudar no gerenciamento de medicamentos para os pacientes? Eu acho que isso volta um pouco naquela pergunta que a gente respondeu sobre prevenção. Porque eu acho que a dispensação adequada dos medicamentos ela é um dos principais desafios que a gente tem para a saúde pública, né? E isso por quê? Porque a gente não conhece bem a nossa população, a gente não entende a saúde dela. Mas, a partir do momento que a gente tem uma solução, a inteligência artificial sendo capaz de ler todos os dados dessa população, de todos os digamos assim, os habitantes, a gente começa a entender melhor o perfil da população. A gente entende melhor o que funciona para cada pessoa, para cada bairro, para cada cidade, para cada estado, por exemplo. E, a partir daí, o governo pode se basear para justamente dispensar os medicamentos adequados para a população que mais precisa. Tem uma população que vai precisar de mais hipoglicemia antioral, outra que precisa mais de insulina. E, a partir daí, a partir do momento que a gente tem esses dados, entende o comportamento da doença na população, a gente consegue fazer uma dispensação de medicamentos de uma forma mais racional, eficiente e até custo-efetiva. Malu, eu queria te fazer uma pergunta. Quando você conta como você faz os controles, os cálculos e tudo, quem olha de fora pode ter uma impressão de que você leva uma vida muito difícil fazendo esses controles todos. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu parei de comer açúcar em 1978. Ninguém tinha nascido ainda aqui e eu tinha parado de comer açúcar. E agora, pouco tempo atrás, tem uma netinha de 2 anos, que é uma menina muito safada, e nós estávamos num restaurante, ela pediu um doce e ela falou, você quer, vovô? Eu falei, não como doce. Come doce, vovô? Eu falei, não, há muitos anos que eu não como doce. E ela virou para a mãe e falou, mãe, o vovô não vive. Para quem olha de fora e vê você controlando o carboidrato, sabendo com quanto você vai chegar no fim da corrida e tal, pode dar essa impressão. Você sente que você não vive? Eu vivo. E vivo bem. Eu fiquei, dos meus 25 anos de diagnóstico, fiquei 17 sem botar o tal do grão de açúcar na boca. E aí eu aprendi que eu tinha que ingerir açúcar porque eu estava com uma massa magra muito baixa. E eu aprendi a contar carboidrato e eu como doce. Eu não como doce exageradamente, de forma alguma, mesmo porque, para o meu paladar, fica muito forte. Então, eu em casa, eu costumo fazer com adoçante de culinária, faço um monte de bolos, tortas, tudo dietético, mas quando eu tenho vontade de comer um doce diferente, alguma coisa, eu como um pedacinho. Calculo uma média que eu acredito que tenha de carboidrato ali, coloco a insulina, depois eu confiro com o glicosímetro e fica tudo bem. Mas eu não consigo comer doce todo dia. Incomoda. Uma última pergunta, Márcio. Você pega, eu vejo minhas pacientes, as que são diabéticas, você abriu a bolsa, você vai encontrar um chocolate, um bombom. E a desculpa é que elas podem ter hipoglicemia, então elas têm que ter o chocolate e o bombom. Procede essa justificativa? Parcial, né? Eu acho que todo portador de diabetes, principalmente os que usam insulina, seja tipo 1, tipo 2 ou qualquer tipo, mas os que usam insulina ou que usam antidiabéticos orais capazes de provocar hipo, porque hoje em dia nós estamos numa era excepcional de medicações que praticamente não provocam mais hipoglicemia. Mas os antigos sulfonilureias e as insulinas podem provocar hipo. Principalmente se tiver uma bobeada aí de uma alimentação, uma atividade física, pode acontecer. Nesse caso, eles têm que estar preparados. A recomendação é que eles tenham porções pequenas, de 10 a 15 gramas de carboidrato simples. Carboidrato simples é açúcar, ou é bala, ou é um suco de fruta, ou um refrigerante comum. Chocolate, ele tem gordura e proteína. Ele não é o melhor negócio para esse momento. Então, muitos se permitem comer chocolates nessa hora, o que é o pior negócio, porque na hipoglicemia o indivíduo perde o paladar. Então, ele não vai nem sentir o tal prazer que um chocolate pode trazer, ou um brigadeiro, etc. Vai ajudar? Vai ajudar. Se não tiver outra opção, é uma opção. Mas a ideia é a pessoa estar munida dessas saquinhos de cafeteria, de açúcar, ou tem produtos próprios, como tabletes de glicose,
líquidos já prontos, com doses corretas, para resolver essa questão, porque a gente corrige a glicemia, tanto de baixo para cima, né, quando está baixo, como quando está alto com insulina. Então, para evitar essas complicações. Então, o chocolate não é a melhor saída, nem as outras coisas, mas, se não tiver outra coisa, pode ser. Queria agradecer a Malu, a Mariana, a Márcio e a todos vocês por estar presente aqui na noite de hoje. Muito obrigado. Viu?